A pesquisa IPEC, divulgada hoje, falando do Senado aqui no Paraná, diz o seguinte, que Álvaro... Eu vou começar com o Aguinaldo Vieira, depois eu vou pro Emerson Celestino. Diz que Álvaro Dias tem 36% das intenções de voto, Sérgio Moro, do União Brasil, tem 25%, Paulo Martins tem 8%, Rosane Ferreira tem 3%, Orlando Pessutti tem 2%, Aline Sleuches tem 2%, Desirê, do PT, tem 1%, Laércio Matias, 1%, Roberto França, do PCO, 1%, Dr. Saboia, 0%, Branco Nulo, 8%. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR 01166/2022 e no Tribunal Regional sob o código PR 02436/2022. Aguinaldo Vieira, o que acontece com o Paulo Martins, que pelo menos nas pesquisas não alça voos mais altos? É que eu acho que ainda não é um nome conhecido chamado povão, né? Está restrito ao grupo do Bolsonaro. Na minha opinião, já deveria ter uma votação um pouco mais expressiva, né? Uma alíquota de percentagem maior, até porque é deputado, mas eu acho que ainda não é conhecido da grande massa. Tanto é que essa é a consequência do Álvaro Dias, que apesar de estar lá há 300 anos, uma múmia, mas quando coloca os nomes, ou na espontânea, ou na veiculada, o nome do Álvaro aparece, né? Por ter sido governador, por estar tanto tempo no Senado, então é automático. Eu acredito que Moro e o próprio Martins devem melhorar nessa linha final agora, nesses 15 dias últimos até a eleição, justamente pelo horário político, correndo as cidades, aparecendo ao lado do governador ou do presidente. Mas destaco ontem, né, o candidato Sérgio Moro esteve aqui na bancada da Jovem Pan e ele fez uma participação naquele encontro com o governador Ratinho Júnior, que ele, no discurso dele, ele enalteceu também a presença do Paulo Martins, que até então não estava nem olhando para a fala do Sérgio Moro, mas ele falou, estamos todos aqui, é contra o PT, é contra a Requião, né? E boa sorte ao Paulo Martins também. O Pessutti lá estava e ele mencionou na sua fala o nome desses outros candidatos. E eu acho que vão crescer ainda, né? E tomara que cresça, porque nada contra também o Álvaro Dias pela sua excelente biografia e carreira, mas eu acho que já deu e já cansou. Ô Emerson Celestino, tô pegando a fala do Aguinaldo, jogando para você, perguntando o seguinte, cadê os 22% do Paulo Martins? Aonde que ele cresce? Ué, cadê a porcentagem do Bolsonaro também, que não aparece nas pesquisas? Então, assim, o Ratinho Júnior aparece com 67% nas pesquisas, né? 62%, tem pesquisa que aparece até com menos. A pesquisa divulgada hoje diz que ele tem 55%. Eu não consigo encontrar eleitor do PT que vota no Ratinho. Eu não consigo encontrar, né? Eu conheço um, não vou falar o nome, porque senão os anunciantes vão sair tudo da rádio. Mas o Ratinho com 57%. 55% na IPEC de hoje. Na IPEC, que é antigo contra 28 Ibope, né? Mas na Paraná Pesquisa, por exemplo, dá 62%. Então, o Ratinho, quem que vota no Ratinho e vota no Lula? Você conhece alguém? Eu não conheço. Quer dizer, eu conheço um. Então, assim, a porcentagem é similar. Né? E o Bolsonaro, nas pesquisas, na maioria das pesquisas, aparece com 45, 6 pontos atrás do Lula. Então, assim, tá muito estranha essa pesquisa para o Senado, mesmo porque as outras dá o Moro na frente, né? O Moro que não foi convidado para o evento que o Aguinaldo citou, mas como era convite comprado, então ele foi para participar. Ele comprou o convite e foi, né? Ao contrário do Paulo Eduardo Martins, que foi convidado pelo governador, né? Paulo Martins, que estava hoje com o presidente. Já soltou os dois na pista e já está tendencioso. Paulo Martins, que estava hoje em Prudentópolis com mais de 100 mil pessoas, com o governador e com o presidente, que os dois pediram voto para Paulo Eduardo Martins. Então, assim, a tendência é o crescimento agora no final, porque tem mais de 50% de indecisos e a campanha para o Senado é definida nos últimos 5 dias. Vai, Neto. Olha, eu ia começar numa outra linha de raciocínio, mas vamos falar
sobre esse fato. O Paulo Martins foi convidado porque o governador tem que engoli-lo por ser o candidato do presidente Bolsonaro. O Ratinho, em nenhum momento, tomou essa decisão de livre e espontânea vontade. É grupo. O grupo faz a gente tomar decisões. E se ele não tomasse essa decisão? Você falou mais de 2 minutos, Vamos agora lá, eu gostaria mas você de não está falar. dando a sua opinião. Eu tô dando a minha opinião. Essa é o que eu penso. Vai lá, Você Neto, tem que conclui. respeitar Vou o te pensamento das franquear a pessoas. palavra. Vai. Eu acredito que o seguinte, por quê? Porque ele é o candidato do presidente. Não, o voto ao Senado, Aguinaldo, ele é um voto de empatia. O Senado é tão longe. A gente não tem contato diário com o senador. Nunca se teve tantos candidatos ao Senado com tanta presença maciça devido a essa polarização da questão dos votos. Os votos estão muito espalhados. O Moro, em menos de 6 meses, aí teve 4, 5, 6 vezes aqui em Maringá, fazendo campanha, fazendo pré-campanha, visitando. Então, assim, a gente entende tudo isso. Não estou descredibilizando o Paulo Martins, mas a questão do Paulo Martins para com o governador Ratinho Júnior é uma questão de grupo. Ele tem o apoio do presidente Bolsonaro e o Paulo Martins é o candidato do presidente Bolsonaro. Agora, não significa que o Paulo Martins venda aos eleitores essa boa visão na qual os paranaenses queiram. Votar no Bolsonaro e votar no Ratinho não necessariamente coloca a condição de votar no Paulo Martins. Quem está se dando melhor nessa disputa é o Álvaro, por ser conhecido, por estar fazendo uma campanha propositiva, por estar vendendo os feitos que ele fez há mais de 30 anos atrás, por estar fazendo o que ele fez há mais de 30 anos atrás. Eu não vi, antes de responder o que você falou, porque eu não vi o prefeito Ulisses Maia pedindo voto para nenhum deputado, para nenhum senador. Conclui, Neto, conclui. Não, prefeito. O filho do Bolsonaro não é o Bolsonaro. Agora, deixa eu concluir o meu raciocínio. Não, eu preciso girar a mesa. Então conclui, Neto. Muito obrigado. Passou o teu tempo. Então é o seguinte, então essa é a questão. Agora, o que a gente vê é o seguinte, o Moro está mudando o ritmo de campanha, o Paulo Martins está vindo no mesmo ritmo de campanha. Se não tivermos uma mudança propositiva que agrade o eleitor, quem vai levar essa mais uma vez é o Álvaro Dias. Eu preciso seguir. Ô, Francês, é o seguinte, eu tenho a leve impressão, que o governador Ratinho Júnior, candidato à reeleição, já rifou Paulo e já rifou Moro. No entanto, ele quer todo mundo do lado dele. Já rifou lá atrás o Guto. Então, eu queria que você me falasse sobre isso. Então, eu sempre disse que o governador ia ficar numa posição equidistante de todos. A princípio, ele falou, não, eu vou com você. A política se faz com agregação. Eu vou com você. Tanto é que no discurso ali do Moro, que estava o Moro do lado direito do governador e o Paulo Martins do lado esquerdo, o Moro estava falando e o Paulo Martins virava o rosto. Até que o Moro citou o Paulo Martins também. Aí o Paulo Martins fez uma esgara, assim, um sorrisinho. Agora, com relação às chances de cada um, o Álvaro Dias tem um patrimônio de realizações. Ele foi governador, ele tem recall, ele tem uso capião daquela cadeira de senador. Uso capião é boa. Ele tem uso capião da cadeira de senador. E a campanha de senador é a que menos... Eu vivi pra ver isso. A disputa do cargo de senador é a que menos interessa a população. A população confunde deputado federal não entende qual a diferença do senador com o deputado federal. Agora, aí você vem aí, entra aí um Moro que estava bem nenezinho na política no início e agora está mais afiado, e ele tem um patrimônio que chama-se Lava Jato. Isso aí deixou uma boa lembrança, e ele é o titular da Lava Jato. E vai sobrar quanto? Então, digamos que cada um teria aí por volta de 30% dos votos, vou dizer 50% dos votos. O que vai sobrar, mais os nulos, brancos e coisas, e os outros candidatos que dividem? O que vai sobrar para o Paulo Martins? O que o Paulo Martins fez para a população? Não é só transferência de voto. Transferir voto é difícil. O Ratinho é uma coisa, o Paulo Martins é outra coisa. O presidente é uma coisa, o Paulo Martins é difícil transferir. Você só transfere quando a pessoa... Conclui, Francês. A pessoa responde à altura e o eleitor entende isso. Só uma palhinha, Aguinaldo. Não, rapidamente, eu particularmente gosto do Moro pelo trabalho, como disse o Francês, a respeito na Lava Jato, excelente, né? Mas ele comete outro erro, que é falar também que no horário eleitoral, eu não sou político. Claro que é política. A pessoa que é política, não é o fato de ter cargo que significa que a pessoa não é política, né? E ele está na política, né? Então, essa coisa de querer colar, eu não sou político. Foi ministro. Coisa nova. Ministro, enfim. Ele já está bem político. Só o fato de você estar cogitando, você passa a ser político. Vamos lá. Né? Então é isso. Ô, professor, tua vez, professor. Afinal de contas,
tinha-se uma expectativa muito grande aí no voo do Paulo Martins, o que aparentemente não se reflete nem nas rodas de comentários. Bom, quanto ao Moro ser político, ele ficou político até demais, porque ficou exímio em responder aquilo que não é perguntado e não responder o que é perguntado a ele. Mas eu não embarco na posição da pesquisa, em especial a IPEC, né? Eu sou da opinião de que não me enganam, que eu não gosto. Como essas pesquisas enganaram no ano passado, em 2018, eu não gosto e eu não acredito nelas. Elas têm o objetivo de criar uma narrativa no sentido de atrair os eleitores mais incautos, no caso do Senado em particular. Então, eu acredito ainda que o Paulo Martins poderá ter a maioria dos votos para o Senado no Paraná, assim como essas pesquisas erraram quando o Wilson Witts, no Rio de Janeiro, tinha quase nada de votos e foi eleito governador do Rio. É isso, Paulo.